Esse luto, gente, ele é muito difícil e custoso, porque deixa uma herança, que é a culpa. Né? É usual, é comum, é familiar. Os que ficam se sentirem culpados. Né? E é muito perverso isso, porque tem o fato, né, o suicídio, aí eu olho para trás e avalio a situação como se eu tivesse lá atrás com os elementos e o conhecimento que eu tenho hoje. Aí olha que tragédia, a gente olha lá atrás e fala assim, aquele dia que ele disse isso, eu não ouvi. Aquele dia, sabe, assim, como se a gente fosse Deus, capaz de salvar. Né? Porque o suicídio tem uma determinação do outro, tem um desejo profundo do outro de acabar com a dor, a desesperança, né, de uma mudança, né? Não tem a espera ativa, né? Eu espero com confiança, realizando ações para chegar lá, né? É como assim, fechou. Né? E há muitos autores muito interessantes que eles falam assim, muitas vezes é digno sair de cena. Eu escolher, dessa maneira eu não desejo, eu não quero, não faz sentido para mim dessa maneira. Né? Agora, como a gente pensa que a vida é aberta, né, ela não é determinada e fechada, a gente sempre luta para que a vida permaneça, né? Que haja uma abertura, uma fenda, por onde possa passar e ver o céu, né, novamente. Mas uma herança, o suicídio, ele deixa para os que ficam uma necessidade de tratar, de cuidar da culpa que gera. Sabe? E outra coisa assim, muito curiosa, né? Até a culpa do sobrevivente. Por que ele não eu? Né? E até uma missão messiânica pesadíssima. Se eu sobrevivi, não ele, eu tenho que fazer jus a essa vida. E acaba se colocando projetos megalomaníacos, projetos demiúrgicos. Como já que fui eu que sobrevivi, eu tenho que salvar a humanidade. Eu tenho que... É uma prisão, né? Então é muito comum o sobrevivente ter que cuidar. Tá? Porque é um luto doído, né? Carregado de culpa, de pesares, e a vivência do nosso desamparo dos que ficam, da finitude, do limite dos que ficam. Né? Eu não consegui manter isso. Né? Filhos de suicidas é muito doído. Né? Assim, a minha presença não foi suficiente para mantê-la viva, mantê-lo aqui. Eu não fui capaz de... como se fosse culpa minha não ter um vínculo tão enraizado para que a pessoa fique. Tem muitas vivências aí, tortuosas, complexas e de muita dor. Né? A gente sabe que a maior dor do mundo, na escala da dor, é a perda de um filho jovem por suicídio. Imagino que sim. Filho jovem por suicídio é a dor do horror, né? Eu tiro o chapéu para quem volta à vida, né? Já vi muito artista plástico tornar-se artista depois disso, porque é algo que só a arte dá conta de dizer, não tem palavras. Sim. E enquanto você estava respondendo, uma pessoa que está assistindo aqui ao seminário comentou que o pai da filha dela era alcoólatra e enforcou-se. E na ocasião a filha dela tinha 6 anos. E ela não contou ainda que o pai suicidou. E hoje ela está com 13 anos e não sabe a verdade. E ela está perguntando se ela deve falar e como ela deve abordar isso. Deve falar se a menina perguntar. Né? Ela tem o direito de saber que a dor, o sofrimento foi tão intenso que ele preferiu se retirar, né? Ele preferiu não continuar. A gente só fala a partir do que o outro indaga, né? Parte do outro, senão a curiosidade do outro, o desejo do outro. O outro tem... É respeitoso o outro saber como perder um pai, desde que pergunte. Né? Seu pai sofreu muito, teve muitas dificuldades, muito problema, não deu tempo dele se cuidar para melhorar, né? Ele preferiu... não deu conta, estava demais para ele, né? A mãe tem um jeito de abordar o filho dentro dos limites e das possibilidades do filho. Essa menina ainda vai perguntar. Morreu de quê? Como? Né? Isso não pode ser omitido, né? Agora, a maneira de falar. Seu pai, né, ele morreu porque ele achou a vida muito pesada, né? Ele não teve tempo de se cuidar para tomar gosto de novo. Às vezes tem até exemplos na própria história desse pai que a gente pode trazer, na infância dele, o pai dele, a mãe, ele já viveu isso, viveu aquilo, né?
Mas não vale a pena a gente adiantar nada para ninguém. Tá? E o suicídio é um assunto tão tabu, né? Fala-se muito pouco sobre isso. Tão tabu que os cemitérios eram separados, né?